obrigado, Deus abençoe. Feliz aqui em rever meu pai na fé, né? Pastor Mauri. Graças a Deus. Eles são bebês demais. Na hora que nós precisávamos, não tinha carro, não tinha nada, ele rodava longe para ir buscar. Fala isso para todo lado. Então, vê-lo assim, um privilégio para mim. E sempre foi assim, uma referência, né? A gente precisa de referência dos nossos filhos. O tempo passa e as pessoas que marcou a nossa trajetória não saem do nosso coração. Glória a Deus. Então, fico feliz, né? Ele está aqui, irmã Simone. Agora tocando teclado, hein? Glória a Deus. Pensando demais. A irmã ali que esteve conosco também, foi de missões. Né? Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor desta igreja, Deus abençoe. Irmãos, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração. 1 de Reis, capítulo de número 17, a partir do verso de número 2. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso. Glória a Deus, aleluia. Minha esposa louvou aqui com o meu menino. Ele recebeu um convite para estar no congresso lá no... Como é que é o nome do negócio? São Gonçalo. Das crianças. E agora nós estamos treinando ele. Eu penso, glória a Deus. Eu levo aí para acabar com a vergonha. Ele é igual pai, vergonhoso. Mas esse tipo de Deus já saiu em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. 1 de Reis 17, verso de número 2. Amém. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto às torrentes do Querite, a fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto às torrentes de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Dispôs sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e chamou e disse: traz-me, te peço, uma vasilha de água para beber. Indo ela buscar, ele o chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei uns cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho comer, e iremos então morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos poder assentar, glorificando e louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava procurando um texto para pregar, e quando a gente prega direcionado pelo Espírito Santo, glória a Deus, um esforço para pregar, eu acredito que a gente tem que falar aquilo que o Espírito Santo coloca no coração da gente para pregar. E quando eu li esse texto, o Senhor avivou no meu coração essa mensagem pela seguinte maneira: a Bíblia Sagrada diz que Elias aparece no capítulo de número 17. Glória a Deus. Ele aparece num dos piores reinados de Samaria, rei do sul. A Bíblia Sagrada diz que o rei daquela época era um homem por nome Acabe. O Acabe, ele governou, mas a sua mulher Jezabel é quem governava no lugar dele. Então foi um dos piores reis que reinavam em Samaria. A Bíblia Sagrada diz que Elias aparece nesse cenário. Ele aparece com uma palavra profética extraordinária, dizendo que não haveria chuva até aquele momento que ele voltasse e ordenasse de novo que a chuva caísse naquele lugar. A Bíblia Sagrada diz que ele vem falando segundo a minha palavra. É interessante que o Senhor ouviu a palavra e trancou o céu. Nenhuma chuva caiu e nem orvalho molhava a terra. Interessante. Mas no capítulo que lemos, 17, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz
que veio a minha palavra do Senhor. E isso aqui me chamou a minha atenção. Primeiro ponto, veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor só veio a Elias porque ele estava totalmente condicionado em ouvir e obedecer a palavra do Senhor. É interessante que nesse tempo não era comum, normal, a palavra vinha a qualquer tipo de pessoa. A palavra só vinha a reis, profeta e sacerdote. É interessante que se a palavra de Deus veio a ele, é porque ele estava totalmente condicionado em ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Nós vivemos um tempo em que as pessoas gostam muito de ouvir a palavra do Senhor, mas não gostam de praticar a palavra. Vem num lugar como esse, num ambiente como esse, e sai da porta para fora quando acaba o culto. Tem coragem de dizer: eu fui no culto, mas o Senhor não falou comigo. Fui no culto, ouvi a palavra, ouvi o louvor, mas o Senhor não falou comigo. Então, se eu venho num culto como esse, um ambiente como esse, e o Senhor não fala comigo, é porque sondando o meu coração ele soube, ele não está tão disposto assim em ouvir e obedecer a palavra. Então o Senhor só fala comigo quando o meu coração está aberto em ouvir e obedecer a palavra. Ele não quer que eu somente ouça a palavra. Ele está mais, aleluia, preocupado com eu obedecer do que ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem a ele e diz: retira-te daqui. Retira-te daqui. Interessante que ele não tem dificuldade em obedecer a palavra do Senhor, porque quando a gente está em direção, na direção de Deus, é Deus quem ensina o lugar que a gente vai. Alguém fala do livre-arbítrio, mas muitas vezes na nossa vida, que serve ao Senhor, o livre-arbítrio fica de lá. A gente é direcionado aonde Deus está. Interessante que a Bíblia Sagrada vai dizer: retira-te daqui. Ele obedece de pronto, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus veio para ele e retira para o Oriente. Ele tinha que ir para o Oriente. E quando eu li esse texto sagrado, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ele diz assim: vai para o Oriente. Ele expulsou eles e eles foram para o Oriente. O Oriente é aonde, o lado que nasce o sol, o lado que o sol nasce. Então, se tratando de jardim, se trata do coração de Deus. Então Deus está dizendo a eles: vocês pecarem por causa do pecado, vocês não podem mais resistir dentro do jardim, dentro do meu coração, mas eu tiro vocês de dentro do jardim e coloco vocês ao Oriente, a minha face. Louvado seja o nome do Senhor. No meu coração, mas você está diante da minha face, diante da minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não existe aonde você vai, porque eu não estou te contemplando. Louvado seja. Então, por mais difícil que seja a localidade onde nós estamos diante da face do Senhor. O Senhor nos contemplando. Glória a Deus. É interessante que a Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que haveremos de prestar conta. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então Deus vem a ele e diz assim: vai para o Querite, vai para o Ribeiro Querite. E quando Deus fala isso com ele, ele conhece aquela região, e ele então obedece e vai para o Ribeiro de Querite. E Deus vai dizer assim: eu ali já ordenei os povos que ali te sustente. O Senhor está dizendo assim para ele: você vai chegar ali no Querite, e Querite significa o lugar do corte, aonde Deus corta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vai chegar ali no lugar do corte, e a providência já vai estar ali naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. É o momento que Deus tem nos levar para o Querite, porque Deus precisa cortar aquilo que está sobrando em nossa vida. Porque todas as vezes que eu se aproximo de Deus, eu me aproximo do Senhor, Ele vai cortando aquilo que não presta da minha vida. Ele vai tirando. Glória a Deus. Então toda vez que eu aproximo, Deus tira alguma coisa. Deus tira o linguajar, Deus tira o mau costume. Louvado seja o Senhor. Eu vou aproximando até nós chegarmos à estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita. Louvado seja o Senhor. Alguém que Deus olha para nós e diz que aquele ali eu posso usar como as luvas da minha mão. Louvado seja o Senhor. Interessante que se eu entendo que o Querite é lugar do corte, eu entendo também que o Querite é lugar da transformação de Deus, aonde Deus vai lapidar, é onde Deus vai transformar. Porque se tratando de corpos,
Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e o Corvus, desde o Gênesis, ele não tem uma boa fama. Porque quando Noé fez a arca, e a Bíblia Sagrada diz que o dilúvio, ele encheu toda a terra, né? E acabou com praticamente quase toda a humanidade, somente Noé e sua família se salvou. A Bíblia Sagrada diz que Noé, após o dilúvio, ele vai pegar o corvo, ele vai soltar, abrir a porta da arca, ele vai soltar o corvo. É interessante que o corvo foi e não voltou. Se você observar, Noé tinha muitos animais ali dentro da arca que ele poderia usar, animais mais limpos, animais puros. Mas ele resolve dar a oportunidade primeiro para o corvo. E quando eu li essa passagem bíblica, eu me perguntei, Senhor, ele poderia usar outro animal melhor, mas ele decide dar a oportunidade para o corvo. Porque o dono da arca resolveu dar a oportunidade primeiro para o animal impuro, o corvo. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que o corvo não sabe valorizar as oportunidades de receber. Então tem pessoas que é corvo, quando ele sai da igreja e dá uma volta lá fora, ele encontra a carniça e não volta mais. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele encontra aquilo que ele mais gosta, que ele está tentando largar, mas não consegue, então ele não consegue voltar mais para casa. É interessante, porque quando ele sai da arca e vê lá o que ele mais encontra, é restos mortais. Então ele não volta. Então o dono da arca resolveu primeiro dar a oportunidade para o corvo, mas o corvo não soube valorizar. E ele traz uma marca consigo. Todo mundo dizia: corvo não presta. Corvo é animal impuro, é animal imundo, é parente do urubu, né? Não tem jeito para corvo. Mas é interessante que quando nós chegamos nesse capítulo que lemos, Deus transformou a vida do corvo. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Porque agora Deus vai dar para ele carne fresca e ele vai levar para o profeta. Ele não... glória a Deus! A transformação que... Quando Deus me entrega algo, a bênção que é do meu irmão, e eu não participo dela, eu entrego para o meu irmão, porque eu entendo que a bênção do meu irmão também é a minha bênção. Louvado seja o nome. Glória a Deus, aleluia. Bem-vindo. A transformação de Deus é isso. É se alegrar com a bênção do outro. Glória a Deus. Entrega para mim te dar, e eu tenho uma alegria de pegar a bênção que Deus me deu e entregar ela nas suas mãos. Glória. Estou aqui para te abençoar. Glória a Deus! Interessante, a Bíblia Sagrada vai dizer para ele que Deus ia providenciar pão e água. Amém. Então, no lugar do corte, no lugar das coisas apertadas, no lugar da transformação de Deus, dizendo: quem vai cuidar de você ali sou eu. Aleluia. Então, quando a gente se permite ao corte de Deus, quando Deus nos lapida, quando Deus nos corta, é Deus quem provê na nossa vida. É interessante que muitos de nós estamos com dificuldade, talvez em alguma área da nossa vida, porque nós não nos permitimos ao corte de Deus. Então, quando Deus, aleluia, nós como seres servos do Senhor, nós permitimos ao corte do Senhor, o Senhor é quem vai prover na nossa vida. Aleluia. Deus. Independente da dificuldade financeira que você esteja passando, independente da situação que você esteja passando, se você permitir ao corte de Deus, Ele é quem vai providenciar, Ele é quem vai cuidar da sua vida. Aleluia. Luiz, interessante, porque se Deus está dizendo que vai trazer pão, vai trazer água, a Bíblia Sagrada diz que o ribeiro secou. Então há um momento da nossa vida que a gente vai passar por isso. A fonte vai secar. E a Bíblia Sagrada diz que o Querite era um braço pluvial que saía do Jordão e passava por aquele lugar. E quando o Querite acaba a água, a Bíblia Sagrada diz que Deus não permitiu o profeta beber do Jordão. Porque o Jordão é um lugar grande, é um lugar que tem muita água, muita abundância. Mas Deus está dizendo que eu vou cortar o lugar pequeno e não vou deixar você defender do grande. Glória a Deus, eu vou secar a fonte que está passando por aqui e você não vai poder beber, aleluia, do Jordão. E você pega o mapa. Eu fui pegar o mapa para poder estudar e eu vi que o Jordão estava logo ali perto. Então eu estou dizendo assim, ó, o profeta poderia andar só um pouquinho, ele chegaria onde tinha abundância e era somente dele beber e matar a sede. Mas Deus está dizendo assim: você não vai sair daqui. Glória a Deus. Eu vou ensinar você não depender do grande.
grande, aquele que pode, você pode chegar lá, ele te ajuda, ele te abençoa, mas eu vou ensinar você, aleluia, a se virar com aquilo que você tem. Você é dependente do pequeno, louvado seja o nome do Senhor. É onde você menos espera, alguém te estende a mão amiga, deixa eu estou aqui para te ajudar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus não conta com grande, Deus conta com disponível. Porque tem muitas vezes que o grande tem, mas ele não está disposto a te ajudar. O pequeno às vezes não tem nada, mas o pouco que tem, ele entrega em tuas mãos. Glória a Deus. O ribeiro secou, o aperto de Deus. E quando Deus lapida, porque Deus tem que lapidar, porque muitas vezes a gente excede demais, está se excedendo demais. Qualquer coisa a gente grita, sai com um desequilíbrio emocional tão grande, que Deus está dizendo assim: eu vou te cortar, meu querido. Eu vou te levar, eu vou te lapidar, porque você é referência nessa terra. Se eu não te lapidar, meu querido, você vai convidar alguém da sua família a vir no culto, ele vai olhar para você e dizer assim: e no culto quero não, e no culto para ser igual a você. Você discorda, louvado seja o nome do Senhor. A gente recebeu um tapa numa face, a gente vira a outra face também, dizendo assim: a semelhança de Jesus pode dar pelo lado do outro. Glória a Deus, a gente não. Glória a Deus, aleluia. Então é isso que Deus nos mostra ao longo dos anos, a ser discípulo, louvado seja o nome do Senhor, a servir a Deus. É quando você é humilhado, mas não humilha. É quando alguém grita com você e você não grita de volta. Aleluia. É quando alguém estende a mão e dá a sua cara, aleluia, mas você não pode devolver. É a transformação de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ei, sal da terra e luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Você é Glória a Deus. Tem alguém te olha em você, como é o seu comportamento, né? Como é que você se comporta como cristão? Alguém te olha? Glória a Deus. Interessante, porque quando a gente pensa que num período de sofrimento, um período de dificuldade, as coisas vão melhorar, sinto muito em te dizer que muitas das vezes a gente espera que depois do cenário difícil, o próximo cenário que vem, a melhoria, e muitas vezes não é. De um cenário que está difícil e Deus ainda nos leva para um cenário ainda pior. Então, se a gente está no lugar do corte, no lugar de aperto, e Deus diz assim: sai do querite e vai para Sarepta. E Sarepta significa fornalha com fogo. Glória a Deus, fundição com fogo. Então a gente está esperando uma melhora e diz assim: Deus, quando é que o Senhor vai abrir a porta e vai derramar chuva de bênção na minha vida? Jesus, aleluia. Existe um período ainda de maior dificuldade para você passar e você vai ter que enfrentar. E os processos de Deus não tem como você pular a etapa. Você tem que erguer o peito e dizer assim: eu vou passar, se é vontade de Deus, eu vou passar por essa tribulação, eu vou passar por essa Glória a Deus. porque o Senhor é quem me dá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chegar aqui e dizer a você que o próximo cenário, o próximo capítulo da sua vida seria um capítulo de bênção. Mas ainda existe muita dificuldade para a gente passar. Jesus, aleluia, é verdade. Ou se pregar alguns pregadores que a gente vê por aí, que prega a bênção, prega a prosperidade, e ilude a gente, e a gente está esperando há anos, ao melhor ele não vem. Porque Deus está dizendo assim: não, Senhor, o processo que você tem que passar, você vai passar, aleluia, com um sorriso no rosto, e depois que você não é porque nós somos cristãos que a gente tem que viver iludido, não. É a realidade da vida, a realidade é pura. Mas é realidade. Deus está dizendo assim: eu vou levar você para Sarepta, e lá tem uma fundição com fogo, um molde de Deus. O que é isso, irmão? O que é fundição com fogo? É quando o ferreiro pega o ferro e ele ateia fogo no ferro. Vai ali, né? Vai ateando fogo. E de repente ele pega, quando derrete, ele pega aquele ferro e coloca no molde. E depois que seca, está no molde perfeito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente vive a transformação do Senhor, e quando alguém olha para nós e diz assim: ó, peraí, eu conhecia ele, eu sabia o tipo que ele é, mas agora olhando para ele agora, está quase que irreconhecível. Glória a Deus, eu levou, aleluia, porque ele te levou para Sarepta e colocou ele no molde, colocou ele, aleluia, no tamanho certo que eu devo usar agora. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Interessante
que quando ele vai para Sarepta, Deus vai dizer a ele: Elias, eu já levantei alguém ali para cuidar de você, porque você vive do cuidado de Deus. É interessante que eu ouvi o pastor dizer que um profeta ele tinha consigo, trazia consigo azeite e farinha, mas ele não podia comer. Então ele tem azeite e farinha, mas não pode comer. Eu esperava que o pastor ele explicasse aquilo ali. Ele explicou dizendo: porque quem alimenta o profeta não é o profeta que se alimenta, é a igreja que alimenta o profeta. Então, se a igreja não alimenta o profeta, não trata do profeta, o profeta morre de fome. Esse é o nome do Senhor. Então, por muito lugar que a gente anda, tem muitos profetas morrendo, porque a igreja não sabe cuidar dos seus profetas. Não cuida porque o azeite e a farinha que ele tem é para alimentar outras pessoas. Glória a Deus. Às vezes deixa de comer para alimentar outras pessoas. Às vezes deixa de servir para colocar na mesa de outro. Aleluia. Mesmo não tendo nada e o pouco que tem, ainda divide com quem não tem. Louvado o Senhor nome do Senhor. Glória a Deus. Interessante que Deus vai dizer: Elias, eu estou provendo na sua vida, já provei no Querite. Você vai para Sarepta, eu vou prover para Sarepta, e quando ele chega lá, Deus Sagrado diz que ele depara com uma mulher. Eu já tinha dito para ele a foto daquela mulher. Então, quando ele vê aquela mulher, ele olha aquela mulher e ela está então catando alguns gravetos para ela fazer o único bolinho que ela tem, porque não chove na terra, ninguém pode vender e ninguém pode comprar nada. Ela está catando o último graveto para fazer o último bolo para ela comer e o filho comer e morrer. E ele sabe disso. Porque quem anda na direção de Deus anda em revelação de Deus. Não vai no seu nome do Senhor. Deus revela. E quando ele observa aquela mulher, ele diz: Senhor. A mulher vira para trás. Ele diz: você poderia me dar um copo lá? Ele está vindo do Querite. Está com sede, porque o Querite foi cortado a raiz. Deus não permitiu ele beber no Jordão. Ele quer um pouquinho de água. E aquela mulher disse: água eu tenho. Água eu tenho. Eu posso trazer água para você. Aleluia. E quando ela vai virando as costas, a Bíblia Sagrada diz que ele vai virar e diz: peraí, será que você não teria um pouquinho de pão para me dar também? Estou muito com fome, louvado o Senhor, nome do Senhor. E ela vai virar para ele, e conhecendo ele, porque o profeta era conhecido pela sua vestimenta. Interessante, e Elias era conhecido pela sua vestimenta. Certo dia, quando Elias profetizou que o rei não ia viver, e o mensageiro volta até a presença do rei, então o mensageiro disse: eu encontrei um profeta. Voltei rápido porque eu encontrei um profeta, e ele disse que o senhor não vai sobreviver. Aí o rei faz uma retrospectiva e diz: como é que era a vestimenta dele? Como é que ele se vestia? Ele se vestia assim. É Elias o desvio. Aleluia. A forma que ele vestia, ele era conhecido pela sua vestimenta. E a semelhança de um cristão, louvado seja o nome do Senhor, é que todo mundo olha para você e vê você, o tipo que você traja, e diz assim: aquele é um servo. Aleluia. O tipo que ele traja, eu conheço ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mexe meu nome. João Batista era conhecido pelas suas vestimentas. E alguém vai levantar e dizer: e a vestimenta não tem problema. Olha aí, referência. Glória a Deus, referência. Jesus, aleluia. Glória a Deus, referência, meus irmãos. Nós somos referência. Aleluia. Glória a Deus. E quando ela vai conversar com o profeta, ela diz assim: olha, a água até tenho, mas um pão eu não tenho. Para mim te contar a minha situação, para você entender a minha situação, eu estou aqui catando esses gravetos, porque eu vou fazer um bolo pequeno para mim e meu filho comer, e depois disso nós vamos esperar a morte. Aleluia. Porque nós não temos mais perspectiva de vida, as coisas estão tão difíceis, nós não sabemos aonde esperar mais. Não chove na terra, nada nasce, nós não podemos colher e não podemos comprar nada. Glória a Deus. Imagina a situação dessa mulher. Pai. E ela é sozinha. É uma mulher sozinha. É uma viúva. Então, se a coisa está difícil para Elias, e Deus coloca no caminho dele alguém que está passando por maior dificuldade do que ele. Meu Pai. E quando a gente está pensando que Deus vai colocar no nosso caminho
alguém que está melhor do que nós, e Deus está dizendo assim: eu vou colocar alguém que está em pior situação do que você. Mas mesmo assim, aquela pessoa que está pior situação do que você, ainda vai poder te ajudar. Porque na vida é assim. Nós, cristãos, é assim. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu abençoo você e você me abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando a gente olha assim, mas meu Deus do céu, pensei que sou. Imagina chegar diante daquela mulher, se Gosterias ajudar aquela mulher, alimentar aquela mulher, beleza. Mas Deus está dizendo assim: é ela que vai te alimentar. Aleluia, glória a Deus. De repente, se fosse nós olhávamos para ela e disse: peraí, essa mulher não dá não. Mas Ele conhece o coração dela. Se você tem coragem de fazer primeiro para mim, você tem coragem, tem fé primeiro, para investir primeiro em mim, e depois investir na sua família, louvado seja o nome do Senhor. Imagina isso, pastor. Imagina se fosse você, Jesus, aleluia. servo de Deus que está aqui nesta noite, chegasse um homem de Deus diante de você e dizer assim: você tem coragem, o único que você tem só tem aquilo. Alguém chegar e falar assim: investe na minha vida primeiro. Aleluia. Coragem, você faria isso. É isso que Deus espera de nós. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você tenha o dinheiro aí somente de pagar o aluguel, a água e a luz, e Deus te pedisse esse dinheiro. Glória a Deus. Você tem coragem de investir. Você sabe a notícia para você sair daqui com isso no bolso. Glória a Deus. É como a irmã falando, investir o culto na obra do Senhor. R$5. Tomar o Senhor. Ela fez a obra do Senhor, ela fez a vontade de Deus. Tomou o Senhor se agradou disso. Ele dá o nosso coração para abençoar a obra de Deus. Interessante isso. Glória a Deus. É como aquela mulher pobre que, quando os discípulos, Jesus parou na frente do gasofilácio, e Jesus ficou observando eles trazerem as suas ofertas e lançar diante do gasofilácio. E muitos lançavam o melhor que tinha. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E quem sabe contando em voz alta. E um dia eu tinha uma Bíblia Sagrada daquelas infantil, que a gente lecionava para infantil, minha esposa sempre cuidou de criança. Aí eu comprei aquela Bíblia. É interessante que eu lembro dela, e lá naquela Bíblia diz assim: e eles contavam em voz alta, para que todos ouvissem. Eu queria abrir meu coração para Jesus, é isso. Então eles queriam mais aparecer. Agora no Senhor, nome do Senhor. Eles queriam dizer: eu dei mais, eu ofertei mais. Mas de repente, quando eles estavam dizendo assim: olha para isso, olha o tanto que ele deu. Olha o tanto que ele deu, olha o tanto que ele ofertou. Que maravilha, louvado o Senhor, no Senhor Jesus está calado. Porque o Senhor Jesus, Ele conhece os nossos corações. Aleluia. E quando de repente vinha uma pobre mulher, uma senhora, idosa, ela vem com a única moedinha que ela tinha, e sem falar nada, em silêncio, ela coloca dentro do gasofilácio e vira as costas para ir embora. Imagina os discípulos, ninguém fala nada, ninguém ovacionou aquela mulher. Aleluia. Ninguém chamou, ela não chamou atenção, mas o Senhor Jesus levantou no meio deles e chamou atenção para ela e disse assim: olha, está vindo aquela mulher. Luiz, olha ela não tinha muito, mas ela tem tudo aquilo que tinha. Olha, pobreza, ela investiu tudo na obra do Senhor. Mas eu acredito que a partir daquele momento Deus investiu na vida daquela senhora. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, gente. Também. Glória a Deus. Só tem coragem. Porque tem pessoa que tem aquela quantidade, mas uma pessoa serve do Senhor. É interessante isso, é a Bíblia, não tem como fugir. Não tem como fugir. É a Escritura Sagrada. É interessante que aquilo que nós temos na nossa vida é melhor em nossas mãos ou na mão de Deus. Glória a Deus. Luiz, porque nas nossas mãos continua sendo a mesma coisa, mas quando a gente entrega na mão de Deus, é o Senhor que multiplica, é o Senhor quem cuida, é você investe na obra do Senhor e o Senhor investe na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se aquela mulher fechasse a porta e disse: ó, eu não tenho, poderia te ajudar, a água até tem, vou te dar a água, você pode ir embora, porque a comida não tem. Porque primeiro eu tenho que tratar dos meus. Mas aquela mulher olhando para ele, se eu vou fazer esse alimento, eu vou fazer. E ela sai para casa, faz aquele cozido. E o machinho dela olhando agora para o filho, diz assim: o filho pedindo comida, porque a criança sabe pedir comida. Chegou aquela hora de comer, ele só sabe pedir comida. E quem é mãe sabe muito bem do que a gente está falando. Tem gente que conhece prova só de ouvir falar. Eu conheço prova de viver.
Quando a gente diante do nosso pai e vivendo a pobreza tremenda, e de repente a gente pedia comida, nós era 8 irmãos. Meu pai não tinha nada para dar para nós, então ele trouxeava uma abóbora ali, dava aquela abóbora cozida, e muitas vezes era farinha com leite e açúcar. A gente comia aquilo e não comia. É verdade. Então a gente passa pela prova, a gente sabe quem é pai e quem é mãe, a gente sabe muito bem o que é essa situação. Então aquela mulher poderia muito bem fechar a porta, mas ela está cozinhando ali. Por isso, ela está dizendo assim: eu vou investir tudo que eu tenho na vida daquele homem de Deus. Oh, Jesus amado. Glória a Deus, eu vou investir tudo que eu tenho. E ela pega aquilo ali e leva para o profeta. E quando o profeta está se alimentando, ele vira e dá uma palavra profética para aquela mulher. Oh, glória a Deus, por causa da sua atitude, filha. Por causa da sua atitude, por causa da sua coragem. O azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar. Glória a Deus, para o Senhor, não, para o Senhor. Oh, glória a Deus, quem sabe. Aleluia, sua filha esta noite, aleluia. Oh, glória a Deus, você está passando pelo reino de Deus, passando por muita dificuldade, mas a partir do momento que Deus, aleluia, você se permitiu o corte do Senhor, se permitir Deus te levar para a sarépta, aleluia, a fundição com o fogo do Senhor, você vai, aleluia, viver a providência do Senhor, o Senhor que vai providenciar a sua vida. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. O azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você está debaixo do glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que recebe um profeta recebe galardão de profeta. Glória a Deus. Então aquela investiu foi a farinha e o azeite. E a farinha e o azeite não acabou na vida dela. Mas é interessante que após não acabar, mesmo assim Deus agiu na nossa vida. E muitas vezes a gente se pergunta por quê. Mesmo estando na direção de Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, ainda passa por cada situação, cada dificuldade. E talvez não seja só eu que perguntei isso. Perguntar para Deus: Senhor, por que mesmo servindo ao Senhor, mesmo estando caminhando, fazendo a tua vontade, ainda está tão difícil? E a gente teve dificuldade, mas Deus ainda provê na nossa vida. Deus está investindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Milagre, milagre. O mais difícil que tem, ainda vive milagre do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus investiu na vida dela. O azeite e a farinha não acabou, mas a Bíblia Sagrada diz que o filho veio a morrer. Ela sofreu uma perda. E alguém que está, aleluia, no meio, no nosso meio, vivendo os milagres de Deus, com mais dificuldade que esteja, mas ainda Deus está te sustentando, e você ainda pensa que não vai sofrer. Dizendo assim: a perda, nós não estamos livres de passar. A dificuldade, nós não estamos livres de passar. Jesus, aleluia. Que aquela mulher, quando sofre aquela perda, ela vai procurar novamente o profeta. Ela chega diante do profeta e diz: o Senhor te trouxe aqui para o Senhor expor a minha iniquidade. O profeta não sabia que o filho estava morto. E ela então vai chegar para o profeta e dizer: aqui, o meu filho está morto. Glória a Deus. E aí dá um impacto no coração do profeta. Glória a Deus. Porque aquela mulher, quando o azeite e a farinha não faltou, 3 anos e meio sem chuva, e aquela mulher está cuidando daquele profeta. Se o azeite e a farinha não faltou, aleluia, porque aquela mulher está investindo na vida do profeta. Ele está cuidando, ela está cuidando do profeta. Aleluia, Deus. E agora, quando ela chega com essa notícia, dá um impacto no coração do profeta. E o profeta então vai perguntar a Deus: pois, Senhor, as coisas estão tão difíceis, eu estou andando fugindo. E agora o Senhor traz eu aqui para a casa dessa mulher. E agora mata o filho dela. E agora o filho dela morre. Agora Deus diz: o Senhor entra para dentro do quarto, pega o menino e leva para o andar de cima. E ele entra dentro do quarto, pega aquela criança morta e leva para o andar de cima. E 10 vezes ele ora em favor daquela criança. E Deus devolve a vida ao menino. Aleluia. Porque a gente que serve o Senhor, por mais perda que a gente tem, o Senhor ainda devolve aquilo que a gente perdeu. Glória a Deus. Aquela mulher já não tinha o marido, agora perde o filho. E Deus está dizendo assim: você perdeu o marido, mas o filho eu não permito que você perca. Eu devolvo de novo o seu sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai voltar a abraçar de novo os teus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que quando Deus faz na vida dela, e não foi o primeiro investimento que Deus fez, foi o segundo.
A segunda vez que Deus investe na vida daquela mulher. A primeira foi a multiplicação do azeite e da farinha. E a segunda agora é a devolução do filho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E mesmo assim o coração dela. Glória a Deus, aleluia. Mesmo assim o coração está fechado. É semelhante daquelas pessoas que você vai fazer uma retrospectiva e você vai ver tanto que Deus já investiu na sua vida. Tanto que Deus já investiu na sua vida que você ainda duvida de Deus. O tanto que Deus já fez na sua vida e você ainda duvida do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que quando o profeta vem com o filho no braço, no colo, devolve a mulher, ela vai virar para o profeta e dizer: agora sim, eu sei que o Senhor é boca profética de Deus. Interessantíssimo. Glória a Deus, interessantíssimo. Porque tem pessoas que só creem se vê o milagre acontecer. Mas é interessante, porque o que Jesus nos ensinou é: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Porque muitas das vezes a gente é que nem Tomé. Disse: Senhor, eu só acredito quando eu colocar o dedo nas feridas dele. Você está dizendo assim: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado é aquele que quando eu chamo, mesmo no mar revolto, ele sai da embarcação e começa a andar sobre as águas. É um dedo na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Fé é isso. É você pensar e acreditar que Deus vai dar uma sorte para você passar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para nós fecharmos e encerrarmos. A Bíblia Sagrada vai dizer que Elias vai voltar de novo no capítulo 19. Elias vai voltar. Ele saiu do ambiente corrido e ele vai voltar agora para o ambiente, porque ele precisa orar para Deus fazer cair chuva naquele lugar. Ele precisa orar para Deus tornar cair chuva naquele lugar, porque muita gente estava sofrendo por causa da seca. Glória a Deus. Tem muitos lugares que estão sequidão. Aleluia. E a chuva e a água é o Espírito Santo de Deus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Mas esse dia eu fui pregar num lugar que eu nunca imaginei que Deus me levava. Um lugar na parede. Eu fui pregar lá. E quando me deu um desespero, Deus, eu tinha medo daquele lugar. Aí quando eu recebi o convite, eu falei: Jesus, orei uns 2 dias. Eu vou lá. Eu cheguei lá com medo, porque a minha esposa tinha um compromisso na sede, ela tinha que ir para a sede, que era uma participação nossa lá na sede. E eu fui sozinho pelo lugar. E quando eu cheguei lá, antes de entrar para dentro, eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, entra na minha frente, Jesus. Tem misericórdia, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor tome a direção. Fala do Senhor, nome do Senhor. Eu quero que o Senhor é quem faz naquele lugar. Porque eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor. Quando eu cheguei lá, dificuldade até falei a Bíblia, porque era tão escuro. Aquela luz, aquele show, eles cantam muito. E quando de repente me deram a oportunidade para pregar, o cooperador Eli, mas ele me chamou lá de pastor. Quando ele passou, tomei conta daquele lugar e comecei a pregar de uma forma assim, pentecostal mesmo, assembleando. Glória a Deus. E quando Deus tomou uma mulher, uma senhora naquele lugar, e ela profetizou: acorda, ó igreja, que o Senhor está voltando. Louvado seja o nome dele. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Louvado seja o nome do Senhor. Ela levantou e a igreja pegou fogo naquele lugar. Naquele dia eu que saí dali renovado, louvado seja o nome do Senhor. Seca, mas tem lugar que a terra está molhada, a gente está olhando para a aparência do lugar, e Deus está dizendo assim: não é a aparência do lugar, é você que faz a diferença no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou operar naquele lugar e vou fazer chuva. Aleluia, Deus. Oh, a gente tem que entender, a gente é apenas um canal na mão de Deus, um instrumento na mão de Deus. Eu saí dali e falei: graças a Deus, graças a Deus, eu posso não retornar naquele lugar. Glória a Deus. Mas a presença de Deus estava ali naquele lugar. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem pessoas que estão naquele lugar, mas o coração dela está sedenta pela palavra do Senhor. Aleluia. E se você abrir a boca naquele lugar, você vai ver batismo de novo com o Espírito Santo. É Deus quem cuida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Interessante. Porque ele vai orar.
mais chuva vai cair. E quando a chuva cai, e ele extermina os profetas de Baal, que era 480 de um e 400 do outro. Cerca de 800 profetas. Um homem sozinho vence cerca de mais de 800 profetas. Deus. Aquele que disse que era fraco. Porque um dia ele olhou para Deus e disse: Senhor, mataram todos os seus profetas, arrasaram com eles, e só eu fiquei. E agora procura tirar minha vida. Pai. E Deus vai olhar para ele e diz assim: não, peraí, eu ainda guardei os 400 ainda que não provou diante de Baal. Ainda tem um remanescente, louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem um remanescente. Está sozinho, Deus diz assim: você não está sozinho. Abra a sua boca, aleluia. A sua vida, aleluia. Tem muitos ainda que ainda falaram a minha palavra. Aleluia. Porque ele tem que sair novamente corrida ali. E a Bíblia Sagrada diz que a opressão foi tão grande que Jezabel quer matar ele. E ele esconde dentro de uma caverna. E ele escondendo dentro daquela caverna, aleluia, ele vai ver um terremoto. Terremoto vem. E depois do terremoto, Glória a Deus. e após soprar o vento forte, ele pensa que o Senhor está no terremoto e o Senhor não está no terremoto. Ele pensa que o Senhor está no vento forte e o Senhor não está no vento forte. Imagina, você começa a perguntar: aonde está Deus? Senhor Jesus, eu estou passando por cada processo e me pergunta: aonde está o Senhor? E de repente a Bíblia Sagrada diz que veio um vento calmo, uma brisa suave. Deus veio na brisa. É quando você pensa que Deus não vai falar e Deus, aleluia, toma a voz para dizer ao seu coração: louvado seja o nome do Senhor. A voz de Deus aí: Elias, o que faço aqui? Glória a Deus. E muitos pregam essa passagem dizendo: Elias, o que faça aí? Não, Deus está dizendo assim: você está aqui dentro de uma caverna de opressão, oprimido, quase em depressão, mas eu estou aqui com você ainda, Elias. Glória a Deus, não foi isso que eu te mandei, Elias. Quando eu te mandei, eu disse que você ia profetizar e eu ia fazer chuva cair de novo, e eu cumpri. Chuva caiu, e agora você veio parar numa caverna. Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quem sabe Deus está dizendo aos corações aqui nesta noite: o que faz assim tão triste? O que faz tão oprimido? O que faz tão decepcionado? Eu te chamei para isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu te chamei para ser um avivalista. Eu te chamei para ser boca do Senhor. Dessa situação, desse jeito que você se mandou para sair. Eu te mandei até aqui. Então há muitos lugares, imagina, Deus mandou para o Querite. Deus mandou ele sair do Querite. Deus mandou ele para Sarepta. Ele foi para Sarepta. Deus que mandou. Deus mandou ele voltar para trás. Ele voltou para trás. Foi Deus que mandou. E agora ele vai para a caverna sozinho. E Deus está dizendo: você foi sozinho para ir. Você vai ter que sair daí agora. Lugares que nós fomos, não é Deus que nos leva, a gente entra sozinho. E Deus está dizendo assim: se eu te levei, eu te tiro. Eu te levo, eu te tiro. Mas se você foi sozinho, você sozinho vai ter que sair. Louvado seja o nome do Senhor. E você glória a Deus. E muitas das vezes a gente sabe que tem que sair, porque o pastor falava da depressão aqui. Eu passei por isso. Perdi um carro que eu tinha parcelado, tinha financiado o carro. Vendi o carro, perdi o carro, mais de 30 mil, quase 40 mil de prejuízo. E aquilo me foi entrando uma depressão, porque o que eu estava mais cuidado era com o meu nome. E meu pai dizia uma coisa para mim: eu perdi meu pai com 6 meses, 8 meses. Perdi meu grande herói. Guarda o nome do Senhor. Mas ele dizia para mim: falou, filho, o pobre só tem um nome. Você não pode sujar o nome. E Deus, então, uma coisa que eu tenho na minha vida, ao longo da minha vida, 30 e tantos anos, 33 anos, eu sempre zerei o meu nome. Mas quando de repente aconteceu isso, aquilo foi um baque para mim tão grande, que eu entrei em depressão. Preocupado com o meu nome, e o corpo ligando, sempre ligando. E eu não achava como sair daquela situação. De todo jeito eu olhava, ligavam para um, não podia arrumar. E a transporte não podia arrumar, ninguém podia fazer nada. E aquilo foi me derrubando, tão foda. Eu entrei em depressão, que se alguém conversasse comigo eu chorava. E muitas das vezes trabalhando lá no meu serviço, e eles conversando comigo, eu abaixava e jogava água no rosto. Porque naquele momento eu estava chorando, chorava do nada. E naquele momento que você está
está passando esse processo que você está passando, por mais acompanhado que você esteja, você ainda está sozinho. Está sozinho. E por mais que alguém tenta te ajudar, você ainda não consegue receber a ajuda de alguém que está te ajudando. Você se sente sozinho. É melhor ficar sozinho. Glória a Deus, vai se isolando. Oh, glória a Deus, eu cheguei naquele estado, muitas das vezes eu perguntava a Deus, Senhor, eu preciso fazer a sua obra, mas do jeito que eu não consigo. Preciso me levantar. Eu preciso que o Senhor estenda a sua mão amiga, me tira dessa situação, meu Deus. Eu preciso voltar ao que eu era antes, voltar a ser como eu era. Glória a Deus. Sabe o que é passar, deitar na cama e você procurar o sono, mas de repente você vai passar. Você não consegue nem dormir. Passa a noite inteira em claro, louvado seja o nome do Senhor. E você pergunta a Deus, Senhor, estenda a sua mão e cura, para que eu possa acordar amanhã. Eu estou totalmente alegre, tenho prazer de novo em viver, porque a gente vai perder o prazer de viver. Senhor. Passou por isso, sabe o que eu estou falando? É verdade. Aí quando foi um dia, eu falei, Senhor, eu faço uma aliança contigo, Senhor. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me cuide. Assim que eu nunca mais volte a sentir isso. Eu estou determinado. Glória a Deus. Estou tirando aquilo do meu coração. Estou tirando aquilo do meu coração. Deus abriu uma porta para mim e me mostrou que aquele momento ia passar. Agora o Senhor não Senhor. Aquele processo não duraria para sempre. Deus, glória a Deus. O que está passando é só um momento. É só um susto. É só um terremoto. É só um vento forte. A brisa suave vai vir. Aleluia! Glória a Deus, e na brisa suave você vai ver que eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, e de repente aquilo foi saindo do meu coração. E eu não percebi mais. Mas eu já tinha sido curado. Louvado seja o nome. Aleluia! Glória a Deus, Deus te cura. E você não percebe, mas quando de repente você vai caçar a dor não existe mais. Pena que muitas pessoas, ainda depois de curado, não contam o testemunho de Deus. Escondem o testemunho. O seu testemunho edifica a vida. É verdade. Jesus. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite é porque alguém que precisa, se não fosse alguém da sua família que precisa, que você fale com ele que aquele momento vai passar, não vai durar para sempre. No momento que Deus vai estender a mão e curar, louvado seja o nome do Senhor. É comigo o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Glória. Quando o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, eu tentei mudar. Entrei no carro e aí minha esposa saiu no louvor. E eu pensando a Deus, em silêncio, pensando a Deus, para Deus me direcionar aquilo que Ele queria falar para a igreja, visto que era culto de avivamento. Aleluia. E a gente tem uma forma de pegar que a gente não consegue mudar. Aleluia. É aquele jeito. Se Deus usa você desse jeito, é desse jeito que Deus vai te usar. Glória a Deus. Não tem que ser outra pessoa. Deixa Deus te usar do jeito que você é. Aleluia. Deixa Deus te usar com sua voz, com sua característica, com seu jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se agrada disso. Deus, tem muita gente querendo ser outra pessoa e Deus vai dizendo: não, filho. Não, filho, eu quero te usar do seu jeito, do jeito que você é, a sua simplicidade. Olha a sua armadura, a armadura de Saúl não serve para nós. Deus tem o nome do Senhor. Você é único. Louvado seja o Glória a Deus. E Deus confirmou esta palavra aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus fala de todas as coisas. Quem sabe Deus vai te curar nesta noite. Quem sabe você vai voltar para casa renovado, com a esperança renovada, com as forças renovadas nesta noite. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Você que quer oração, vem aqui na frente. Eu sei que estamos em pouca número. Eu sei que eu não posso curar. Eu sei que eu não posso fazer. Mas o Deus que nós servimos, Ele pode fazer todas as coisas. Não olhe para a vida do pregador, não olhe para a vida dos pastores. Olha para Deus. Olhando para Deus, aonde vem o nosso socorro, louvado seja o nome de Deus. E os pastores vão descer aí, vão colocar a mão sobre a sua cabeça, ungindo você com óleo, e Deus vai operar milagre em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quem acredita em milagres? Quem acredita em milagres? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus não tem jamais milagres. Glória a Deus, eu sou testemunha viva de milagres que Deus já fez na nossa vida. Coisas que a gente tem, que nunca sonhamos em ter, que hoje nós conseguimos porque Deus entrou com a sua mão amiga, com a sua mão sobrenatural, e nos fez adquirir o que nós adquirimos, que se fossem por nós não conseguiríamos, mas Deus consegue para nós.
Soberano Deus eterno, Pai. Deus, diante da tua presença nós estamos, meu Pai. Deus, preguei a tua palavra assim como o Senhor me poderia. Deus, a conhecer o teu povo, meu Deus, o alimento necessário para o dia de hoje. Eu tenho certeza, meu Pai, dos seus filhos que aqui vieram, o Espírito Santo, saíram dos seus lares, meu Deus, mesmo tendo pouca força. Oh, glória a Deus, quem sabe alguém veio aqui hoje arrastado, meu Deus. Mas o Senhor ainda deu força ainda assim. Você vai dar hoje, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai caminhar com a sua própria força. Eu vou ser a tua força hoje. Você vai àquele lugar, porque eu tenho bênção para te dar. Aleluia, ali naquele lugar. Ó soberano Deus, nós oramos aqui nesta noite, meu Pai, porque sabemos que o Senhor vai realizar milagres, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aqui estive em nome de meu Pai. Eu não sei mais que faça abrir o Senhor estado de todas as coisas. Por isso eu peço ao Senhor agora, meu Pai, que visita a tua filha, o alto da cabeça, canta no céu, meu Deus. Leva, meu Deus, a tua nome, ela precisa da casa, Espírito Santo. Eu estou visitando a saúde dela agora, Espírito Santo de Deus. Pode curar, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, meu Pai. O Senhor é aquele que escuta a mente e o coração, meu Pai. E quando o Senhor faz, Espírito Santo, ninguém pode reter, ninguém pode derrubar aquilo que o Senhor faz. Por isso eu abençoo a tua família em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Sim, meu Pai, na saúde da tua filha, filho, que ela espera, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, você que possa tocar e levar o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que ela possa levar a bênção para o lado dela agora, Espírito Santo de Deus. Toca no esposo, Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo entra com o seu movimento, meu Pai. Entra com o seu calor, entra com o seu amor, meu Pai, aleluia. A partir do momento que colocar os pés daquela casa, meu Pai, sinta a tua presença, sinta a tua presença, sinta a diferença daquele lugar, porque o Senhor é quem cuida da tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, vai cuidando do Senhor. Vai renovando com o teu Espírito, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Sim, meu Pai, quebrando essa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vai recebendo a sua cura na noite de hoje. Vai recebendo o milagre que você precisa na noite de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai sair daqui curado, renovado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus, tu sabe todas as coisas, meu Pai. Toca onde o homem não pode tocar, Espírito Santo de Deus. Toca, meu Pai, faz aquilo que o homem não pode fazer, Espírito Santo de Deus. Perdoe nossas falhas, nossas fraquezas, Espírito Santo de Deus. Porque não sabemos orar como convém aos santos, meu Pai. Mas diante da tua presença é o Senhor que realiza. É o Senhor quem faz. É o Senhor que entra com o movimento, mudando as coisas de lugar, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus poderoso, abençoa, meu Pai. Tu sabe de todas as coisas, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te pedimos, meu Pai, que conosco. Fique conosco, Espírito Santo de Deus. Permaneça com teus filhos, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus poderoso, glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso, meu Pai, Deus é poderoso estar na tua presença, te servindo, meu Deus. Meu Deus, como é gratificante ver o manifestado do teu poder, meu Pai. Continue conosco. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor. Aleluia. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Eli, da esposa, né, e do filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que continue nessa graça. Aleluia. E nessa unção, dirigido pelo Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor, porque ainda existem homens e mulheres remanescentes, aleluia, que estão aqui para pregar no Evangelho de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, né? Tivemos a justificativa de alguns irmãos, né? Sentimos a falta deles, mas alguns nos justificaram, né? E que Deus abençoe a vida do pastor Mauri, né? Mas da irmã Simone, né? Que sempre está aqui conosco abençoando, né? E a missionária Simone, que esteve ali no Goiás, né, Simone?
fazendo a obra de Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida. Aleluia. Continuou? Porque um dia de novo, Deus poderoso. muitas das vezes a gente passa o deserto, passa por lutas. E algumas lutas que eu entrei, mas a Natália passou e ninguém ficou sabendo, a gente não quis comentar, nem com a nossa família. Além disso, porque tem lutas que é para você passar por sem cruz. Glória. Aleluia. Deus poderoso. Uma quinta-feira, ela chegou em mim. Olha, as últimas coisas que tinha dentro de casa, eu fiz um abuso. Aleluia. Deus poderoso. A gente veio para a igreja, para dirigir culto, sem saber o que a gente ia ajudar. Aleluia. Eu senti que tocar com os irmãos. É interessante que chega a Simone, mas o pastor não. E ela me chama antes do culto e falava: Jesus falou comigo que eu tinha que trazer isso para vocês. Glória. Glória. Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia as coisas apertaram, o presbítero Zé Cornélio, mas ele mandou você veio aqui cooperar com a gente. Ele mandou você Pedro e Flório. Espera um pouquinho. Aleluia, que Jesus mandou separar os irmãos, ele preparar vocês, que trouxe para a gente. Aleluia, louvado seja Deus. Teve algumas batalhas. Aleluia, que eu falei: Jesus, eu não consigo. Me lembro que um dia eu cheguei do serviço um pouco à tarde, ainda não tinha trocado de roupa. E às vezes a gente sabe quando a situação financeira, aleluia, ela complica, a coisa muda um pouquinho dentro de casa, fica ali uma tensão, porque você tem uma família, então tem um peso sobre as suas costas. Aleluia, aquela pressão em cima de tudo. Aleluia, o telefone toca: pastor, vem aqui que o negócio está feio, né? Vem aqui que a gente pegou e tem que expulsar. Eu questionei a Deus para ele: eu nunca te pedi para estar na frente da obra. Enquanto eu consegui correr, eu corri. Aleluia. Mas um dia alguém orou e derramou uma olha, eu nunca mais vi a mesma pessoa. Aleluia. Oh, glória. Por diversas vezes eu falei: Deus, eu não quero, chega. Mas ao mesmo tempo eu falo: Senhor, mas eu não consigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até que eu falei: Deus, ou o Senhor resolve a situação, ou o Senhor me leva, que eu não vou conta. Por favor, confidente, qualquer coisa, eu ando de moto aí na cidade, aí eu ando com o serviço. Aleluia, gente que nunca teve um momento de desespero na vida. Aleluia, aí o Senhor deu uma sacudida e abriu uma porta e falou: glória. Aleluia. Graças a Deus, as coisas vão se ajeitando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor cuida de cada um de nós. Aleluia. A mensagem que o pastor ele trouxe para nós foi do céu. Irmãos, não desista da caminhada contigo. Se o Senhor está cuidando, só que existe processo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só existe processo. Fique firme. Jesus está cuidando da sua casa, da sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor, pastor Eli, porque aquela moça, ela veio e aceitou Jesus. Aleluia, batizou. Aleluia, o Senhor deu uma promessa, está no dentro. E o inimigo tão furioso, um dia veio para casa, né, irmã Loriana? Ela de moto, o carro veio, tromba na moto, que esbagaça tudo. E o Senhor, aleluia, cuidou, né, irmã Loriana? Aleluia, para ela e a criança machucar. O Senhor cuida dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus, né? Temos escola bíblica. Quinta-feira, culto de cura e libertação. E domingo é a nossa Santa Ceia. Amém? Eu acho que os amigos são só esses. Que Deus abençoe a vida do pastor Eli, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Da esposa, né? Do filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando for lá no São Gonçalo, manda um abraço para o irmão Zezinho. Aleluia, mas o irmão Tico, né, foram os responsáveis por eu estar aqui hoje, foi quem me ama, levou para Jesus.
Me apresentou esse Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Acho que os avisos são só esses, né? O pastor Mauro está fazendo mais uma oração, despedindo os irmãos e já dando a bênção, amém, pastor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor Jesus amado, Espírito Santo. Pai, obrigado por todas as tuas bênçãos. Obrigado. Obrigado pela presença do Senhor. Obrigado, Pai amado. Pela vida, meu Pai, de cada um. Pela vida dos teus filhos aqui, do pastor, do pregador. Nosso irmão Eli. Obrigado pela irmã Eri, por essa dádiva também, essa criança. Oh, Jesus, obrigado. Nós só temos que agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Pai, obrigado. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a bênção, receba o toque do Espírito Santo, igreja amada. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, não só agora, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Amém. A paz do Senhor.